Se você sente que você está colocando um caminhão de dinheiro em mídia paga e o resultado não está acompanhando, você pode estar com um balde furado, colocando água em um balde furado. Nesse episódio do podcast Você Lucrou, nós vamos falar como você pode vender mais gastando menos com mídia paga. Eu sou Kevin Quintino, especialista em otimização de e-commerce, e eu estou aqui com o Rodrigo Xisté. Eu sou o Rodrigo Xisté, especialista em CRM e e-mail marketing. Perfeito. E uma coisa que a gente sabe das operações de e-commerce, na verdade é uma coisa bem básica, é que não adianta só aumentar a verba de anúncios, né? Você precisa otimizar várias outras coisas que podem ajudar você a justamente vender mais gastando menos e fazer com que as pessoas que chegam no seu e-commerce com os anúncios tenham mais chance de converter, tenham mais chances de se tornar lead e comprar em um outro dia, porque nem todo mundo vai comprar no mesmo dia. Então eu gostaria que você me dissesse na sua opinião, Xisté, qual é o maior problema dos e-commerces que investem em mídia paga sem olhar para essas outras otimizações? Vamos lá, mídia paga não é mais uma coisa tão desconhecida do público, hoje muita gente conhece, muita gente faz, e só que o grande problema é se as pessoas sabem o que elas estão fazendo. Uhum, O grande problema é que as pessoas fazem e não olham para o que elas estão fazendo. Então, como elas não medem, elas acham que elas pegam literalmente, eu invisto tanto, eu invisto 1.000, me uhum, retorna 10.000, mas me retorna 10.000 de venda no total. Esse sim, total pode vir de outro lugar, pode vir do direto, pode vir do SEO, pode vir de qualquer outro lugar, mas ele a toma, como ele não mede uhum, separado cada canal, ele toma que ele investe 1.000 e ele retorna 10, ele fala lá que ele tem o ROAS de 10 vezes. Hã, Se você olhar só dessa forma como mídia paga, quando você colocar 2.000, você não vai tirar 20.000. sim. E esse é o maior problema. Por mais que você aumentar investimento em mídia paga seja fácil, é só aumentar o orçamento Vai ali dar da sua resultado campanha. imediato, né? Ele vai dar um resultado, só que esse resultado ele tende a não ser proporcional, ou às vezes ele pode ser proporcional, pode melhorar muito e depois quebra, Uhum, então você não sabe o que está realmente acontecendo. Então quando você não olha para os outros canais, quando você não olha para as outras otimizações, é isso que acontece. Eu invisto em mídia, eu aumento esse investimento, mantém a mesma taxa de conversão? Se não mantém, então não é a mídia que está trazendo aquela taxa uhum, de conversão, é alguma outra coisa que você precisa entender. Então quando eu vejo que mídia está sendo sua alavanca de crescimento, você está investindo em mídia para fazer com que o seu negócio rode, você tem que saber o que está acontecendo. sim. Porque nas grandes quebras, então de 1.000 para 10.000, de 10.000 para 100.000 de investimento em mídia, essas quebras, essas taxas vão mudar. E aí, se você não sabe se está em mídia ou não, gera um grande problema. Uhum, E pegando mais para minha área, se eu faço um disparo, faço uma ação ali de ativação da base, a taxa de conversão explode, mas porque eu estou jogando um cara quente no momento certo com um estímulo para conversão. E aí a pessoa de mídia vai falar: "Nossa, nossa taxa de conversão naquele mês aumentou muito. Quantas ações eu fiz para isso sim. aumentar?". Então, afeta muito as ações que eu vou desenvolver em CRM, afetam o como que mídia está operando. Então eu tomaria cuidado, se você não mede mídia separado, se você não tem os canais segmentados, se você não tem esse controle de quanto você acelera e quanto te gera de retorno, pensa um pouquinho, Sim. porque realmente você está com algum problema. E esse é o caso da maioria dos e-commerces, né, que a gente nota que, apesar deles tentarem ao máximo, buscarem conhecimento nessas áreas, muitas pessoas vêm, querem ter um e-commerce, só que elas não são do digital, né? Às vezes elas querem vir para o digital porque sabem que é importante e entram no digital, sabem que tem que investir em mídia paga, e como é super fácil investir no começo, elas investem, têm um resultado, só que aí chega naquele momento, né? Beleza, eu investi 1.000, tive meu resultado super rápido, gostei, quero escalar, só que se eu colocar 2.000 é o que você falou, não vai vir o dobro do retorno. E aí entra em todos esses pontos de você entender o que que traz aquele resultado para você justamente conseguir replicar, conseguir ver o que que você faz, tem que dobrar em cima, o que que você não dobra em cima, que a gente discutiu no podcast sobre prioridade. E, e são muitas outras frentes, né? Porque além do tráfego pago, você tem várias. Eu anotei aqui algumas. Você tem os anúncios, né? Que seria o tráfego pago, né? A mídia paga. Você tem o e-mail marketing, você tem o atendimento, pós-compra. Então, são várias coisas que impactam nas vendas. Até o pós-compra que Entendi. vai impactar depois na recompra, enfim. Sim. Então, você tem que olhar para isso também. Você tem que otimizar as campanhas do tráfego pago, não é só aumentar o investimento também. Então, a otimização começa dentro do tráfego pago também, da mídia paga. E tem até um dado interessante aqui da Bluecore, na verdade não é da Bluecore, é de uma outra, se eu não me engano, que para cada R$ 1 investido em otimizar seu e-commerce, você tem 2,17 de volta. Então, é praticamente imprimir dinheiro, né? É uma coisa que as pessoas têm que começar a fazer, porque você otimizar, você basicamente vai fazer vender mais gastando a mesma quantidade ou até menos, né? O que te permite escalar. Fechado. Então, com isso, a gente começa a falar então sobre como otimizar o seu e-commerce, por que que é importante otimizar para justamente conseguir escalar em mídia paga. Tendo em vista que quando você começa a investir em mídia paga, você
pode ter aqueles ROAS absurdos de, sei lá, 20 de ROAS, 16 de ROAS, que para quem não sabe o que é ROAS, é basicamente o retorno sobre o investimento em anúncio. Então no começo é super alto, você investe, sei lá, R$ 100, você vai ter um baita retorno, ainda mais dependendo do seu ticket médio. Só que quando você vai escalando, vai descendo. E aí você tem que ver sua prioridade também. Porque se você é uma empresa que quer crescer a todo custo e depois você se vira para como que ter margem, como que lucrar para isso, você pode aceitar um ROAS bem baixo ali de 2 ou até menos. Mas, enfim, e como você diria que a pessoa deve começar a otimizar o funil dela? Então, começar a otimizar para mídia paga, tem a primeira coisa é você saber se o que você está acelerando está acontecendo ou não. Então você faz um primeiro teste. Estou investindo um e está voltando 5. Se eu investir 2, vai continuar voltando 5? Uhum, Se não continuar, é porque você tem um problema de otimização. Então começa por aí. Se eu escalo mídia paga e o meu faturamento não escala na mesma proporção, você precisa otimizar. Então, uma operação mesmo que a gente tocou, se investia quase R$ 3.000 e desde de novembro investia esses mesmos R$ 3.000 e não escalava, não faturava mais que R$ 5.000. sim. O que que a gente fez? A gente primeiro começou a otimizar todos os outros canais, então desde otimizar o site, desde otimizar a comunicação, desde otimizar afiliados, outras coisas, e manteve a mesma verba. E aí a gente começou, por exemplo, fazendo o Google. Ah, vamos fazer Google e vamos ver quanto espaço tem. Comecei a jogar toda a verba em Google. Coloquei lá, não teve espaço para crescer, eu não achei um produto que eu invista e realmente traga atração. Depois a gente explorou Meta e aí Uhum. em Meta a gente conseguiu achar um É um pouquinho mais de teste, né? Para atração. nós que entendemos mais, a gente tem que testar porque cada negócio é um negócio. Sim, e aí se você não aumenta a verba enquanto você não tiver a certeza de que se Uhum, eu investir nesse produto eu estou gerando tal resultado. E só que enquanto estava fazendo isso em mídia, do outro lado tinha você otimizando toda a parte do site. Então, o que que você fazia no site para ele estar convertendo bem? Era um site que não tinha nem 1% de taxa de conversão. uhum. Então eu jogar tráfego num site que não tem uma boa conversão, eu estou jogando dinheiro fora também. Então tem todo esse lado que você falou. Não é otimização só do anúncio, não é otimização só do tráfego. Eu Exato. já jogo um tráfego no site, já tenho dados para dar para outra área analisar. Então o que que eu fiz? Eu foquei primeiro em trazer tráfego, claro, e traga um tráfego um pouco mais qualificado. Eu não Sim. tenho o meu público definido, eu não tenho um histórico de compra para fazer um lookalike em meta. Não, tudo bem, não tem problema. Mas pegue pelo menos o público que é do seu nicho, o público que tem a ver. Em mídia paga você tem um problema que é as plataformas de mídia querem que você gaste dinheiro. Então você tem vários tipos de anúncio que elas vão imprimir para muita gente e vão gerar clique até, que é um maior problema, porque imprimir é uma coisa, agora gerar clique é o seu maior problema, que a pessoa demonstra interesse. Uhum, Só que aquele interesse às vezes pode estar errado. Se você está comunicando ganhe tal coisa, qualquer anúncio escrito ganhe tal coisa vai gerar clique, mas sim. aí você vende um produto de um segmento que não tem nada a ver e você está gerando clique para esse site, É não uma ajuda. métrica de vaidade, né, porque você vai aumentar, assim, com certeza a quantidade de sessões do seu e-commerce, eh, só que a pessoa vai entrar e vai sair, sabe, e é isso mesmo que você quer? E aí isso atrapalha até outras frentes, porque como é que você vai otimizar a taxa de conversão, se você está trazendo um público que não é o público para o qual você quer vender? Você vai estar otimizando a taxa de conversão para fazer pessoas que não são seu público comprar, e aí como é que você quer que isso dê certo, né? E o seu diagnóstico mesmo, às vezes, quando se eu tô jogando tráfego, eu tô falando: "Ó, Kevin, tô jogando essas pessoas no site, otimiza essas pessoas pra mim". Aí você vê, mas as pessoas não compram. Todas as pessoas que você tá jogando aqui não compram, elas não adicionam nem no carrinho. Então se você sobe uma métrica, né, você vai ver se estão adicionando no carrinho, você vê, nem adição de carrinho tem. Uhum, Então realmente não é um público. sim. Então você tem que olhar essas 2 frentes. Aí quando você conseguiu tráfego tá mandando tráfego direito, sem aumentar a verba, a mesma verba, tá mandando as pessoas estão adicionando ao carrinho, elas não estão convertendo, aí sim, você começa a olhar para o site. Aí você pode ver se é o prazo de frete, se é a questão do valor, como é que tá a concorrência, se você vende um produto que não é exclusivo seu, que tem de outros fornecedores, quanto é que eles estão praticando esse preço? Você está competindo com todo o mercado Sim. digital. É marketplace que tem uma oferta melhor. Marketplace normalmente vai ter um frete mais rápido, né? Eles vão entregar em um dia, 2 dias. Quanto que tá o prazo de entrega do seu produto? Quem são as pessoas que você está atraindo em termos de geolocalização? Você está atraindo gente que o seu centro de distribuição é em São Paulo, você entrega rápido para esse eixo. Mas e se você está atraindo usuários no norte e nordeste, que o tempo de frete é muito maior, o cara vai ter que pegar um correios de 12 dias Sim. úteis. Então, aí você começa a escalar o seu tráfego quando você tem essas informações. Ah, mas eu nunca vou escalar então o tráfego? Não, você vai. Só que você tem que Vai. estar mais rápido nessas otimizações para poder fazer isso. Sim. E uma coisa que é bem interessante é que o anúncio, pensa que assim,
você como anunciante, você também tem uma certa reputação, mas não uma reputação com a plataforma, uma reputação com as pessoas mesmo. Então vamos supor que uma empresa X faz um anúncio falando que, não sei, tem frete grátis para São Paulo ou qualquer valor. Eu entro no e-commerce e não é realidade. Às vezes isso não é nem de propósito, sabe? Às vezes simplesmente pela equipe que cuida do tráfego Sim. da mídia paga não se comunicar com quem cuida do e-commerce ou vice-versa, às vezes, vamos rodar uma campanha de frete grátis essa semana, mas não atualizou a comunicação no Uhum. e-commerce. A pessoa vai entrar, vai ver que não está entregando a promessa, né, o que prometeram no anúncio, ela vai sair, né, vai sujar as métricas do e-commerce, e essa pessoa, no futuro, se ela receber outro anúncio, ela vai ter muito menos chance de clicar em você, entendeu? Fora que ela vai poder falar mal de você, enfim, vai ficar uma coisa estranha, sabe, vai ficar prejudicar a sua reputação. E esse que é o verdadeiro branding, né, é o que a pessoa vai pensar da sua marca, o que sua marca vai gerar na cabeça da pessoa. Então, tem muita gente que pensa em otimizar o funil de uma forma que eu considero que é bem errada, que é no sentido de forçar a pessoa a fazer o que você quer. Então vamos dar um exemplo, vamos supor que você nota que as pessoas estão entrando numa página, só que o bounce rate, né, a taxa de rejeição tá alta. Entendi. Tem pessoas que vão pensar o quê? Como é que eu posso fazer para a pessoa que caiu na página não sair dela? Não é esse o lance que você quer. Você quer, é o que eu falo bastante, o funil do e-commerce é um jogo de perder pessoas. Entendi. Sempre vai ser um jogo de perder pessoas. O que você quer fazer é perder as pessoas certas. Perder as pessoas que fazem, que não comprariam de você. Entendi. Você tem que garantir que quem está saindo do funil são as pessoas que não comprariam de você. Então, quando você pensa dessa forma, você agora é um filtro e não uma esponja. Né? Você não está criando anúncio para atrair o máximo de pessoas possíveis. Uhum. Você está criando um anúncio para filtrar as pessoas que não é para clicar naquele anúncio, elas não vão clicar, só que quem está interessado naquela proposta vai clicar no anúncio. E quando você cria um anúncio que é para filtrar, ele é muito mais forte porque é direcionado exatamente para aquela pessoa, para a dor daquela pessoa, para o que aquela pessoa quer. Diferente de um anúncio esponja que vai, eh, basicamente quer atingir todo mundo, quer atrair todo mundo. Então, voltando nessa questão da taxa de rejeição, não é para você pensar, putz, quais são as formas que eu posso dificultar a pessoa de fechar esse pop-up. Tipo, Entendi, entendi. eu quero aumentar É a o taxa de problema. conversão do pop-up. Sei. Vamos, tira esse X aí. Tira o A X, pessoa não é consegue fechar o verdade. pop-up se não preencher. Uhum. E você está forçando a pessoa a fazer o que você quer. Só que até uma coisa que aprenderam em game design com World of Warcraft que tem um case bem interessante do World of Warcraft em game design que dá para trazer para isso. Eles tentaram implementar lá algo que eles queriam que os jogadores fizessem Uhum. e eles não estavam fazendo. Os jogadores não estavam fazendo. Aí eles falaram, beleza, vamos punir eles por isso. Aí eles falaram que quem fizesse aquilo, né, quem jogasse daquela maneira, que não era uma maneira errada, mas não era a maneira que eles queriam que eles jogassem, Sim, vai ter menos experiência, vai ganhar menos experiência. entendi. E, cara, todo mundo ficou bravo, sabe? Prejudicou a experiência. Uhum. Aí eles mudaram a aposta. Eles falaram, beleza. Então, em vez de punir as pessoas por não fazer o que a gente quer, vamos beneficiar elas por fazer o que a gente quer. Eles Entendi. mudaram o jogo. Então, quem jogava do jeito que eles queriam, tinha mais experiência, ganhava mais experiência. E quem Uhum. não jogava, ganhava a experiência base. Então, não é que eles eram punidos. Eles Eles eram simplesmente não eram boost. beneficiados. Entendi. Então, é muito mais seguir isso. Você, em vez de pensar como que você pode punir quem não faz o que você quer, você tem que Uhum. pensar em como você pode beneficiar as pessoas que fizerem aquilo. Entendi. Então, nesse sentido, a otimização do funil de anúncios de uma plataforma está muito mais no que você controla para onde você está mandando elas Uhum, e como você estimula ela a ter ganhos com isso, né? Então, você mostra logo o produto que conversa com o seu anúncio, você exato. mostra a premiação que você está dando, depois você incentiva ela ali com outras, seja um cross-sell, seja um upsell, e você vai mostrando, olha, você, ó, tá aqui, você está resolvendo o seu problema, eu tenho outra coisa que pode te ajudar num outro problema, você Sim. está ganhando coisas. E aí, com isso, você vai qualificando. Realmente, vai diminuindo o número de pessoas, mas você está qualificando e está melhorando a Uhum. experiência dela. Ela começa a se interessar por aquilo, ela não vê mais aquilo como uma compra, ela vê como aquilo, olha, eu estou resolvendo meus problemas e ainda tenho oportunidade de resolver outras coisas que eu nem estava pensando e já tem aqui, já resolvo tudo junto. Então, Uhum. a otimização está começando muito mais na experiência dele dentro do seu e-commerce do que só o anúncio. Às vezes o anúncio, às vezes eu falo isso, o anúncio às vezes tem que só ser uma ponte. O anúncio tem que pegar a Uhum. pessoa do mundo dela É, ali da internet exato. e levar no site. E o site é que vai converter essa pessoa. Então faça essa ponte. Assim, eu também faço a mesma coisa com e-mail, com WhatsApp, com SMS. Por mais que a minha comunicação possa ser matadora, eu tenho ali a palavra sensacional que vai converter a melhor copy, é o site que converte essa pessoa. Uhum. Então, a única coisa que eu preciso é conectar o que eu tô Gerar o falando. desejo ali, né, a primeira fagulha. Você não precisa entregar tudo. É aquele erro lá, a pessoa querer entregar tudo no anúncio. Bota 500 mil caracteres de texto lá
e quer entregar tudo no anúncio. Não, cara, você quer apenas captar as pessoas que têm interesse no que você tem a oferecer. Beleza, é aquilo, a pessoa vai clicar. Aí clicando, ela vai para outra página que você vai entregar mais, e não necessariamente vai ser a página que ela já vai comprar. Às vezes de lá ela tem que ir para uma outra página, sabe? As coisas podem acontecer aos poucos. Entendi. Então se a gente pegar nessa essa linha aí, se a gente vamos pegar esses erros, principais erros, você consegue dar alguns exemplos e também puxar alguns exemplos dos principais erros de anúncio que a gente pode ver? Então, o primeiro e o mais grave é você prometer algo que você não entrega, com certeza, né? Tá. Porque você fazendo isso, a pessoa às vezes acontece direto no anúncio. Então, você prometeu uma coisa, a pessoa vai clicar no anúncio e na página de produto já vai ver que não é o que Não é você aquilo. oferece. O que pode acontecer também é você vender uma coisa que você não entrega. Então, uma coisa bem comum em e-commerce. Às vezes você vende o produto lá e a pessoa recebe algo diferente da foto. Entendi. Isso é um baita problema, porque você fez a venda, você conseguiu fazer a venda. Para fins de resultado de campanha, vai estar lá a venda. Uhum. Só que essa você está acompanhando também a taxa de devolução? Porque Sim. se você não acompanhar, putz, essa campanha deu super certo. Sei lá, faturou o dobro. Mas e se você também aumentou drasticamente sua taxa De de devolução. devolução, né? Uhum. Então, isso é ruim porque você vai conseguir fazer a venda, mas é aquela venda que ou a pessoa vai devolver, ou no mínimo ela vai ficar com um gostinho amargo na boca, que Uhum. vai prejudicar muito para ela voltar a comprar de você, ou mesmo que ela continue comprando de você, ela não vai indicar para ninguém. Ou às vezes vira um reclame aqui, que aí prejudica na Exato. reputação, nos E comentários e prejudica tudo suas mais. próximas vendas. Eu vou dar um exemplo bem interessante que já passou por mim, que é a questão do cálculo de frete, né, eu queria fazer vamos colocar o cálculo de frete na página do produto. Por quê? Ali você consegue já filtra meio que as pessoas que beleza, vai ser muito caro o frete, eu não vou querer Uhum. adicionar no carrinho ou ir para o checkout. Perfeito. O que que a pessoa pode pensar nisso? Não, não, não vou colocar lá, eu vou deixar o cálculo de frete só no checkout, porque por mais que as pessoas queiram calcular o frete antes de ir para o checkout para saber se está dentro ou não, Uhum. algumas dessas pessoas que chegam no checkout, calculem o frete lá e não gostem do frete, vão acabar comprando, porque: "Ah, eu já tô aqui", Entendi. né. Só que esse é um problema, porque é aquela compra que a pessoa compra com gostinho amargo, entendeu. Tô sendo enganado ou: "Puta, eu vou pagar esse frete, Exato. não tô muito afim, mas já que eu tô aqui eu vou Exato. pagar". E se você quer ter sucesso a longo prazo, né, a curto, médio prazo você quer dar super certo. Mas se você quer ter sucesso a longo prazo, você tem que gerar sensações positivas em quem compra de você. Sim. Em todo o processo ali, desde antes de comprar até depois de comprar. E aí, a coisa que a gente discutiu em outros podcasts também, que é justamente o que fazer depois que a pessoa compra, Uhum. né? Porque muita gente, é o que a gente falou, se você considera só a venda, a primeira venda no caso, e não olha para devolução, não olha para a taxa de recorrência dos clientes, você está muito enviesado, você pode estar perdendo dinheiro em vez de estar fazendo dinheiro. Sim, e a primeira venda ela é o meio do funil, né, quando você vai ver o funil completo, eles têm até aquele Exato. formato de ampulheta, né, que até a primeira venda você fecha a ampulheta e depois você amplia a ampulheta da primeira venda em seguida, que é a recorrência, que é os outros pedidos, até atingir o máximo da LTV, Uhum. e a saída dessa ampulheta é ele não comprar mais com você, em algum momento isso vai acontecer, mas, você ainda tem toda essa jornada para ter, e que o anúncio vai ter que pegar isso. Se você olhar o anúncio só como a primeira compra, você vai estar gastando muito dinheiro, porque está todo mundo disputando por isso, e às vezes de um cliente que você já conquistou, e você está ali dentro. Uhum. Uma dúvida que eu tenho, que é bastante recorrente em relação a isso, que é quando a gente entra numa operação, o cara fala: "Eu invisto em anúncio e acho que estou deixando dinheiro na mesa". Como é que a pessoa do anúncio consegue descobrir se ela está deixando dinheiro na mesa? S Eu entendo que é aquela coisa que você falou: "Ah, às vezes você tem uma agência que opera o seu anúncio e se ele não se conversa com as outras áreas, você está deixando dinheiro na mesa". Uhum. Isso já ficou bem claro. Mas como que eu, que estou lá operando o anúncio, às vezes eu sou o dono da minha empresa e estou operando os anúncios, sei que eu estou deixando dinheiro na mesa, mesmo tentando eu estou tentando otimizar, eu estou faturando bem, não consigo mais escalar, porque o meu ROAS acaba estourando e eu perco a minha margem. Como é que eu sei se eu estou deixando dinheiro na mesa ou não, olhando para os meus anúncios, olhando para as minhas campanhas? Como é que você analisaria isso? Como é que a gente pode trazer isso para as pessoas? Bom, dependendo do seu nicho, pode ser mais fácil ou mais difícil, porque aí entra muito uma questão de benchmark, né? Você tem que saber como que marcas semelhantes a você desempenham, e aí de olhar para o benchmark você consegue ver isso. Uhum, Eu não recomendo olhar para benchmark genérico, porque talvez ele te deixe mais confuso, atrapalhe mais do que ajude, porque, beleza, você vai ver lá que tem uma taxa de conversão média do e-commerce brasileiro é, sei lá, 1,4%, por exemplo. uhum, Só que você tem que considerar que a média, na maioria das vezes, para esses casos,
que a gente ainda não é tão maduro no e-commerce, o e-commerce no Brasil, apesar de crescer muito, não é muito maduro. Uhum, Sei lá, 90% dos e-commerce que você vai encontrar por aí, são ruins, né, tipo, são ruins, são imaturos. Se você olhar considerar o benchmark, você vai estar nivelando para baixo. entendi. Então, a 1,4 de taxa de conversão é baixo para a maioria dos nichos. Claro que para alguns nichos, por exemplo, não sei, uma marca que vende, sei lá, uma Zara da vida ou alguma marca ainda mais cara, né, de produtos ainda mais caros, costumam ter taxas de conversões inferiores, porque são produtos que as pessoas entram na página para ver, para Uhum, deslumbrar, mas poucas das pessoas que entram na página vão comprar, entendi. né. Então, eu recomendo você olhar para benchmark, mas aqueles benchmarks o mais específicos para a sua situação possível. E-commerces que sejam do seu tamanho, do seu nicho, se você tiver acesso a dados assim, eu acredito que é um bom começo. Entendi, perfeito. E e você, o que que você sugeriria? Eu dificilmente sugeriria a pessoa só do anúncio olhar para isso, é muito difícil. Ah, se você é a pessoa sozinha, você faz Uhum, anúncio, você faz a sua operação, você faz tudo, você já vai ter um resquício daí, aí tá te faltando um pouquinho de tempo. sim. A gente falou no outro podcast que às vezes uma das primeiras coisas que você tem que fazer é ter os seus dados na mão. Então Gr pega um dado mais granular, pega um dado se você faz um acompanhamento mensal dos seus dados, começa a fazer um acompanhamento semanal, começa a fazer um acompanhamento diário. Você vai achar aonde está esse gargalo, porque as plataformas de mídia, elas tendem a direcionar toda a sua verba para o anúncio que mais funciona. Uhum, E ela tem a saturação desse anúncio, e não é porque o seu anúncio saturou, é porque a plataforma de mídia está te pedindo mais coisa, mais conteúdo, porque ela precisa variar o conteúdo dela. hum, Então, às vezes, você pode pegar, às vezes, o mesmo anúncio que está saturado, separa ele, põe em uma outra campanha, com o mesmo público, ele volta a performar. E aí, só que se você só olha pelos números da plataforma, você vai ficar enviesado. Então, você tem que tomar cuidado com os seus números. Toma controle dos seus números, para você ver se é um problema disso. E a outra coisa é, tenta escalar nos mesmos modelos, mas não nos mesmos anúncios. hum, Às vezes um anúncio funciona, você precisa fazer mais anúncios desse estilo, e sim. não só pôr mais dinheiro nesse anúncio. Não quer dizer que também esse anúncio está saturado, não quer dizer que esse anúncio não funciona mais, é que ele tem um limite de alcance, seja pela abordagem, seja pelo público que você está Uhum, atraindo, e às vezes é o mesmo público, só que precisa de várias abordagens, sim. dependendo do tipo de anúncio que você faz. Então você faz um anúncio, voltado para um meme, aquele meme vai atingir certas pessoas que comprariam o seu produto. Agora faz um outro tipo de anúncio com a mesma estrutura, que a gente sempre fala: tem que ter um hook de entrada, tem que ter se o anúncio é em vídeo, né, tem que ter o as benefícios ali do produto, e não o produto, né, te vendo um microfone que tem alta definição de som Vira ou o não. que o Kiso fala de publicidade, né, é panfletagem digital. Isso, não pode ser panfletagem digital. Quantos panfletos você pega quando você sai na É. rua? Você não gosta Ou você disso. pega só por educação e já joga no lixo sem nem olhar. Isso, então o mundo digital é uma replicação do que a gente tem no mundo físico. Uhum, Então pensa que a sua loja ali, para você atrair as pessoas para dentro, você não tá num ponto de venda, não tem as exatamente. pessoas passando na sua loja, então você está provavelmente sendo, entrando naquela vida daquela pessoa quando ela está fazendo alguma outra coisa, ou ela está navegando numa rede social, ou ela está buscando alguma Exato. coisa, e aí Ainda você mais se não for Google, né, se for Google ainda pode ser de acordo com o interesse, é chuveiro, sabe, a pessoa que pesquisa sobre chuveiro, provavelmente ela quer comprar chuveiro. sim, só que é Agora muito mais caro para você, porque você tem uma competição muito exato, grande, né, todo exato. mundo tá vendendo chuveiro. Uhum, Só que quando não é, aí na rede social realmente o interesse é por outra coisa, então você tá desviando a atenção da pessoa. Então você tem que valer muito a pena para sim. isso. E às vezes tem pessoas que: "Olha, eu vou me desviar a atenção se isso aqui me chamar atenção", e tem outras que não, eu preciso de outra coisa que me chame a atenção. Então, não é que seu anúncio está saturado, é que você precisa de várias abordagens para pegar o mesmo público. Pensa que é um cubo, né? É o Sim. mesmo. O cubo é o público. Você tem vários ângulos que você pode abordar esse público e várias formas de chamar a atenção. E você precisa fazer isso com uma certa periodicidade. As plataformas precisam disso, você precisa disso até como marca, então faz sentido. Ah, não consigo produzir vários anúncios. Pega o mesmo anúncio e faz ele em vários formatos. Uhum, Às vezes mudar o formato, você impacta várias pessoas. Então, descobrir um anúncio que funciona em vídeo, transforma ele em carrossel, transforma ele em estático, roda isso também no YouTube da vida, roda em outras redes. Então, vai diversificando as plataformas e mede. Se você medir, você vai conseguir saber se está dando certo ou não. Eu começaria por aí. uhum, Agora, veio para mim, pô, tô jogando mó dinheiro dentro e o balde tá furado. Então, quer dizer, meus anúncios estão funcionando, eu tô conseguindo converter. O problema é que eu não tô segurando essas pessoas. exato. Como é que os meus anúncios ajudam a reter essas pessoas? Uhum, Então, o comer ajuda a reter é que é outros problemas, é outra sim. área. Então, o seu problema não está em anúncio.
Então, aí você tem que começar a olhar para outras áreas. Posso fazer anúncio para quem já é meu cliente para comprar de novo? É excelente, faça. E quase ninguém faz. Uhum. Porque vem aquela máxima: "Ah, é muito mais fácil vender de novo para um cliente que já comprou de você, do que adquirir um novo". É máxima, todo mundo fala, mas ninguém faz. Exato. É aquele negócio, né, isso é uma coisa que eu fico pensando bastante. Tem muita gente que vive falando: "Ah, isso aí é clichê. Ah, essas pessoas ficam cagando regra". E o que eu noto é que a maioria das pessoas que ficam falando que algo é clichê ou que alguém tá cagando regra sobre algo, é alguém que tem resistência em querer fazer aquilo. Então, às vezes é um conceito que é verdade, que é super simples, só que por a pessoa não querer fazer aquilo, ela meio que busca uma forma de justificar para ela mesma que aquilo é inválido, Uhum, de invalidar para ela mesma. sim. E aí ela fala: "Ah, não, isso aí é cagação de regra, ou então, ah, isso aí é clichê". Porque isso é uma forma bem simples de ela meio que se enganar, né, falar: "Eu não vou fazer isso porque eu acredito que é clichê, que não funciona". Sendo que é algo que, na maioria das vezes, as coisas que são clichê e que são, que o pessoal fala que é cagação de regra, geralmente funciona. E a internet não ajuda, né. Hum, Porque a internet tem os 2 polos, os que vão cagar a regra e os que vão ser contra cagar a regra, porque sim, sabe que é um posicionamento de marketing. sim. Se eu falar o contrário do que essas pessoas não querem ouvir aqui, elas vão me ouvir. Só que aí você começa a seguir essa pessoa, você começa a acompanhar o que ela faz, você faz tudo o que ela faz e você não tem resultado, pra onde você vai? Exato, Então, às vezes os fundamentos das coisas funcionam, por isso que eles são chamados de fundamentos. exato. Eles são necessários para que você atinja os resultados. E aquilo que você falou, você vai procurar uma empresa de benchmark, para quem não sabe, é ver os resultados de mercado. Então você vai ver os resultados de mercado, você tem que pegar alguém na sua realidade. É muito difícil você ver alguém que hoje já está muito grande ou está performando muito se você não vê por onde ele passou. Uhum, Você quer comparar com ele? Tudo bem, mas olha quando ele tinha lá seus uhum. 100.000 de faturamento, o que que ele fazia? É o que o pessoal faz muito, né, tipo, ah, rotina de um milionário, sabe, é o cara acordando, tomando banho de banheira gelada, assim, cara, ele fazia isso antes de ser milionário? É o que você É, tem que não olhar. não foi isso que levou ele a ser milionário, né. Uhum, Então, é a mesma coisa serve para os exemplos que você vai pegar para os números que você vai pegar de mercado. Pega alguém com o mesmo tamanho e modela o seu negócio em cima disso. E aí você faz as mesmas práticas, mas na dúvida, os fundamentos estão aí. sim. Muita gente faz, muita gente já sabe fazer. E se você tem um parceiro que faz para você, cobre desse seu parceiro que ele faça o básico. O básico bem feito dá muito E a gente resultado. viu isso recentemente, né, numa empresa que chegou na gente. Cara, ele cresceu muito fazendo o básico, entendeu? Tipo, nada de coisa técnica, nada de. Sabe, ele não se aprofundava, ele digamos que era o generalista, né, é aquele negócio, o especialista, ele sabe tudo de nada, e o generalista, ele sabe nada de tudo. Uhum. Ele era um cara que, cara, ele fazia ali, tipo, buscava, claro, as coisas que ele, via na internet, tentava seguir aquilo, via referências de amigos dele, de outras marcas, enfim. Ele tentava fazer aquilo e já teve um baita resultado, aí chega uma hora que ele travou, né, e aí ele veio procurar a gente. Só que ele travou num patamar, assim, que 0,01% dos e-commerces chegam, Uhum. entendeu? É um patamar muito acima. Então, na maioria das vezes, você fazer o básico, até uma coisa que a gente comentou no podcast sobre prioridade, você fazer o básico ali, fazer, sempre estar buscando as poucas ações que te trazem mais resultado, é o que vai te levar para cima, entendeu? Você não precisa de coisas sofisticadas. Pelo contrário, o pessoal acha que para atingir resultados incríveis ela precisa de algo complexo, sofisticado. Não. 99% das vezes, algo simples ali vai funcionar muito mais. Com certeza, e já alguém já fez. Se ele já Uhum, fez e já deu o resultado, a probabilidade daquilo te dar um resultado é muito maior. sim. E às vezes você tem que se cobrar de é muito tentador querer ser o novo inventor de algum método, de Sim, a alguma coisa. originalidade. Não precisa disso, você tem bastante resultado de mercado, você tem bastante informação, foca nisso, faz direitinho, né. O problema acho que o problema não está nas estratégias, as estratégias estão sempre muito bem alimentadas, o problema está na operação disso, a Uhum, execução disso, uhum, na execução se foge. Aí quando vai executar não funciona. Aí você vai falar de um anúncio, você vai ver, o anúncio está falando X, a página está falando exato. Y, e aí a promessa no checkout não tem nada disso. Então volta, vê se o seu anúncio está prometendo a coisa certa, vê se o seu e-commerce está faz você o fluxo de cliente. Às vezes também não é por maldade ou por ignorância de quando a gente está operando, mas a gente está tão dentro do negócio que a gente não tenta fazer uma experiência de compra. Uhum, Então faz uma experiência de compra de novo. "Ah, mas eu já tenho 10 anos tocando esse negócio". Todo mês faça uma experiência de compra, você vai exato. sempre achar alguma coisa que você achava que estava rodando daquele jeito e na execução não tá daquele jeito. Não, e melhor que isso é você assistir outra pessoa fazendo uma experiência de compra. De preferência, com certeza, alguém que tem o perfil do seu cliente. Você não vai querer colocar,
às vezes, alguém da sua equipe para fazer a experiência de compra, porque é uma pessoa tão enviesada quanto você e às vezes não tem nada a ver com o seu público-alvo. Então pega ali 5 clientes todo mês ali, chama eles, dá para fazer online hoje em dia, chama eles Uhum, para uma reunião online, um de cada vez, né, e dá assim tarefa simples assim, sei lá, entra no produto X e busca essas informações, uhum, sabe, ou então pede para ele entrar numa página do seu produto e fala: "Para comprar esse tipo de produto aí, o que que você costuma buscar de informação?". Aí você vai tendo uma noção de o que que tá fácil de fazer, o que que tá difícil de fazer, o que que tá talvez, ambíguo, o que que tá gerando dúvida, o que que tá gerando atrito ali, objeção na sua página, que às vezes você nem tá olhando para isso. perfeito. Esse assunto dá só um podcast só desse assunto, que é como que a gente acompanha, os nossos clientes e os nossos potenciais clientes, né, como que ele interage com o nosso produto, é a experiência do usuário de fato ali. Então, Uhum. você fala experiência do usuário, você não fala com nenhum cliente seu, você passa meses sem falar com cliente, você não tem experiência do usuário na sua empresa. Então, você quer ter uma experiência, você tem que estar acompanhando, você tem que estar de olho no canal de atendimento, você tem que estar Exatamente. fazendo essas pesquisas, fazendo essas entrevistas para saber o que está acontecendo com o seu público. É, isso entra muito no ego, que aí eu acho que, novamente, merece um episódio só para isso. E se você passa por essas questões de erro, problema de operação, né? Às vezes você tem um plano, mas não consegue operar, dá uma olhada também no nosso podcast sobre prioridade, que lá a gente fala bastante sobre isso. E uma coisa que eu ia comentar é que você falou, né, do atendimento. Cara, o atendimento, quem cuida do atendimento, se não for você, cara, a pessoa de atendimento, ela é o mais próximo da voz do cliente que você vai ter sem ser o cliente. Uhum, Então, eu sempre, em todas as operações, eu trabalho muito junto com o atendimento, muito junto, porque eles que vão me dizer o que está gerando dúvida no e-commerce, nos anúncios, em qualquer coisa, sabe? Eles que vão dizer o que, que o cliente está tendo de dificuldade. Então, eles basicamente já vão me entregar mastigado, tipo, ó, o que mais dá problema é que as pessoas querem saber qual é as dimensões desse produto e não tem isso no e-commerce. Cara, uhum, adiciona lá. E só isso já vai ou aumentar as vendas ou, no mínimo, diminuir a quantidade de pessoas que vão entrar em contato com o atendimento, uhum. que gera custo, né? Às vezes a pessoa de atendimento você poderia estar trabalhando, às vezes, um atendimento ativo com ela, mas ela não tem tempo porque tem que ficar tirando dúvida que poderia estar sendo respondida pelo Perfeito. conteúdo do e-commerce, ou enfim. E sempre olhe para o que seu consumidor está falando sobre o seu produto. Então, se você vende marketplace também, olhe para as avaliações, veja o que, que tem de avaliação lá, o que, que eles estão colocando lá de gerar dúvida. Porque geralmente no marketplace eles colocam quebra de expectativa. Porque isso eu acho que é o ponto que você tem que mais ficar de olho para vender mais com anúncios e não cair no problema de aumentar a devolução. Nunca quebre a expectativa que você está gerando. Se você gera uma expectativa, cara, entregue ela. Uhum. E isso pode ser de várias formas. Se engana quem acha que só quem quebra a expectativa é quem está querendo. Sabe quem é charlatão? Não é. Sim, que você tem algum exemplo desse que não é charlatão? Que o que é charlatão fica bem claro pra mim, eu oferecer alguma coisa que eu não vou entregar. Uhum. Mas pra quem não é, que tal pode ser um erro comum que as pessoas também cometam. Cara, super comum. Tem muita gente que no online às vezes não tem foto do produto, sabe? Você não fez Entendi, uma sim. fotografia do produto, você usa, sei lá, um mockup, por exemplo. Uhum, O mockup, a proposta do mockup é simular ao mais próximo possível do que é o produto, mas ele não chega em simular o que é produto, mais do que uma foto. uhum, Então, às vezes, só de você parar de usar mockup e começar a usar fotos do produto, você já pode entregar um resultado muito. Um resultado não, você pode diminuir muito a quantidade de quebra de expectativa que você gera. E veja o que que a pessoa costuma olhar na hora de comprar o seu produto. Ah, uhum. ela quer saber o tamanho, ela quer saber como que é atrás do produto, porque às vezes você tem foto só da frente, mas não, eu Entendi, quero saber entendi. como que é atrás. Porque cada pessoa vai ter uma necessidade muito específica. Então, Uhum, se você vende, sei lá, um móvel, cara, tem gente que, sei lá, vai ter uma casa enorme, tanto faz o tamanho do móvel. Ela achou bonito, vai comprar. uhum. Agora tem outra pessoa que tem um apartamento ali que, se for 1 centímetro acima de um E não determinado consegue. limite, já não vai funcionar. Então, você tem que entender muito bem o cliente para você conseguir saber quais as expectativas, o que ele está buscando, o que que você oferece. Você tem que entender as 2 coisas, a sua oferta, o que que você oferece e o que que as pessoas buscam. Entendi. Porque se você entende bem o que as pessoas buscam e o que você oferece, você consegue entregar exatamente isso, você casa os 2 perfeitamente. Uhum. Você anuncia prometendo o que a pessoa quer Sim. e você vende o que você está oferecendo com todos os detalhes. Não, é assim, é assim. Às vezes uma característica do seu produto pode criar uma objeção. Ah, meu produto tem isso que geralmente as pessoas não gostam. Porém,
tem uma forma fácil de resolver isso, entrega para a pessoa. Tipo: "Ah, esse produto que eu vendo, ele não tem essa característica, mas você pode fazer esse ajuste fácil que você resolve isso sem problema nenhum". E para isso você tem que entender muito bem a forma que as pessoas compram. Depois eu recomendo dar uma estudada também, a gente pode falar mais sobre isso depois, sobre as formas que a pessoa compra, né? Porque eu conheço pelo menos duas, que é a compensatória e a não compensatória. Sim. Como que funciona? A compensatória, ela vai comparar todas as opções, porque se engana quem acha que a pessoa vai comprar a primeira que ela vê. Não, na internet ela vai abrir 10 abas com todas as opções de várias marcas diferentes, vai, eh, enfim, vai Fazer o comparativo fazer o entre elas. comparativo de tudo isso. Por isso que muitas marcas, inclusive, já entregam esse comparativo lá para facilitar e puxar a sardinha para elas, né. Uhum, Então as pessoas comparam. Tanto que se você for perguntar para qualquer pessoa que compra online, por mais que ela não seja a pessoa que faz a pesquisa mais profunda possível, ela vai falar: "Não, eu pesquiso muito antes de comprar". sim. Porque ela primeiro que isso é bom para o ego dela, né, "Não, eu sou uma pessoa que só compra coisa boa". Então Uhum, isso levanta o ego da pessoa. E outra que é fácil hoje em dia comparar, ela vai pesquisar lá, sei lá, chaleira, vai aparecer várias, ela vai abrir várias e vai olhar o que ela quer olhar. uhum, Enfim, mas voltando. A forma compensatória, a pessoa vai olhar pelo que compensa mais. Ah, tipo, essa aqui é maior. Ah, essa aqui eh eh, tem a cor tem a cor que eu mais gosto não, já entraria em outra, mas essa aqui vai durar mais, sabe, coisa assim. uhum, Ela vai olhar coisas que vão aumentar o valor percebido sobre ela, que, como o próprio nome diz, compensaria mais. E a entendi. não compensatória é um filtro, é justamente o filtro. Então, putz, eu preciso de uma chaleira verde. Cara, ela vai filtrar fora todas que não têm aquela características. Tá. Ah, eu preciso de um ômega 3 em forma líquida. Já era, todos que é cápsula não vai entrar, vai ter que ser o líquido. Então, Uhum, entenda como é a psicologia na hora de comprar, que você vai conseguir vender mais, e de bônus você também vai se entender melhor, porque afinal eu acho, né, que você também é um ser humano, então você também vai estar sujeito aos mesmos vieses durante a compra, aos mesmos processos, eh, que a gente passa na hora de precisar comprar, que muita gente fala, é mais emocional do que racional, a gente tende a racionalizar depois que a gente já fez a compra, enfim, tudo isso. entendi. Às vezes é mais observar também o seu comportamento Uhum, como cliente, não como dono, exato, para poder ver como é que você vai fazendo isso. Não, muito bom. E agora, o que que a gente pode resumir desse episódio que a gente passou? Porque a gente exato. já abriu muitos assuntos, mas o foco a gente não perdeu, o foco é ali, o seu anúncio, tudo Uhum. isso vai afetar o seu anúncio. Fazendo um apanhado aí de tudo que a gente falou, vamos tentar relembrar aí o que que a gente falou sobre anúncios, quais são os principais pontos que a gente tocou. Fechou. Então, nesse episódio, hoje você aprendeu basicamente que você não pode simplesmente aumentar a verba dos seus anúncios, você tem que olhar para outras frentes, e tem diversas outras frentes, eu citei algumas aqui, né, que é e-mail marketing, que tem os próprios anúncios, otimizar os anúncios, o criativo deles, o texto deles, o público, tem várias otimizações que você pode fazer. O funil do e-commerce, você tem bem claro o seu funil para entender onde que está o Uhum, gargalo ali, porque às vezes você está mandando a pessoa para uma parte ali que não está andando, então para você vender mais gastando menos em mídia paga, você não tem que olhar para mídia paga, porque o problema às vezes não está em mídia paga. Às uhum, vezes você tem que olhar para aquela parte ali, putz, o que que tem nessa página que não está fazendo? E às vezes, ficar muito de olho também em vieses, né, em nunca quebrar a expectativa, evite ao máximo. Vai acontecer de você quebrar a expectativa de alguns clientes, sim, mas evite ao máximo. Você não pode, quebrar a expectativa de forma óbvia. Qual que seria o que eu chamo de quebrar a expectativa de forma óbvia? É o que a gente comentou. O anúncio fala que tem frete grátis, entrou na página, não tem frete grátis. Cara, isso é um erro amador, extremamente amador, de falta de comunicação, às vezes, entre equipe, não sei. Mas é um erro extremamente amador. O que sim. que você acredita que tem de mais? Eu continuo com essa parte de comunicação, tá alinhado, então se você vai fazer uma comunicação no e-mail, que a sua página onde você está mandando o destino tem que estar alinhada. Então, se você está falando de um benefício de um produto, você tem que cair nesse benefício, às vezes você cai no produto que não tem nada daquele benefício, então você quebra a expectativa da pessoa, continua reforçando nisso. Se você é uma operação que você toca muitas áreas, tenha os seus números na mão. Não dá para fazer anúncio, não dá para investir em mídia paga se você não tem esses seus números. O mínimo possível, que seja os painéis das plataformas, ou você faça um controle à parte. É um Uhum, controle manual mesmo. Você para lá todo dia, investi tanto de mídia, me retornou tanto, e aí vai quebrando no funil. Me gerou tantas visitas, me gerou tantos carrinhos, me gerou tantas conversões. Fazer esse acompanhamento diário não vai te levar nem 10 minutos. Então pega esses números do dia anterior, pega esses números de cada dia,
cada dia, cada dia, cada dia, depois você vai ter um histórico de um mês, você vai conseguir identificar onde é que tá o problema do seu funil. Uhum. Eu acho que seguindo essas coisas e mais o que você falou, já abarca bem o que a gente falou. Claro que a gente abriu outros assuntos para outros podcasts, que é a experiência do cliente, a experiência dele de compra, o Uhum. que faz ele tomar a decisão de compra, que é um viés mais psicológico da coisa, mas esses pontos que você elencou, mais esse daqui que eu tô falando, acho que são os principais do episódio de hoje. Não, perfeito. Então, fica de tarefa de casa aí para vocês fazer isso que o Xté comentou. Então, liste seus dados, converse com quem cuida do atendimento, dê uma olhada nos comentários dos seus anúncios, nos motivos das devoluções. Olhe, pelo que o seu cliente está passando, porque você, como dono, como a gente comentou, você está muito enviesado. Tenta desenviesar ao máximo, ou então convide algum cliente para mostrar para você a visão dele, que a visão dele não é enviesada. Então, eh, tente enxergar com os olhos do cliente ali o que que ele está enxergando, o que que está gerando de expectativa nele, e se você está cumprindo com essa Perfeito. expectativa. Outra tarefa, né, até porque a gente comentou que vão ter muitos outros podcasts sobre vários temas que com certeza vão ser relevantes para você aumentar suas vendas e lucrar mais, se inscrever aí no canal. Se você está ouvindo no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming, também acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe esse podcast, que vão vir muitos temas muito interessantes. Inclusive, você pode sugerir o seu tema, que a gente pode quem sabe, né, ser um dos Uhum. temas de um podcast futuro. E se você quiser continuar aprendendo a lucrar mais, enquanto não saem podcasts novos, você pode acompanhar eu e o Xté na rede social. Para me seguir em @KevinQuintino no Instagram. Você me encontra também no YouTube, é só procurar Kevin Quintino. E no LinkedIn também, Kevin Quintino, eu crio bastante conteúdo lá sobre otimização de e-commerces. E para encontrar você, Xté? Para encontrar também é Rodrigo Xté, XTEH, você vai me encontrar nas redes sociais. Então tem LinkedIn, tem Instagram, tem YouTube aí. Então você consegue me acompanhar. Acompanha mais LinkedIn, tem bastante os bastidores do que eu opero. E nas outras redes aí tem bastante conteúdo que a gente vai estar produzindo e compartilhando com as pessoas. Boa. Então, muito obrigado por assistir. Te esperamos no próximo episódio e até lá. Até mais.